Graça e paz, gente, amém? Eita, coisa boa rever vocês. Estava com saudade. Quem estava com saudade aqui? Eu estava demais, demais. Nossa, como o professor André estava falando, nosso objetivo com a faculdade não é simplesmente focar na vocação ministerial, especificamente pastoral, mas nós temos o entendimento de que a teologia ela vem para potencializar a vida do cristão em todas as áreas da sua vida. Então, não importa qual a profissão que você exerça, nem deve deixar de exercer, você tem que entender que é necessário cada vez mais você alimentar a sua fé, regar a sua fé, e a teologia ela nos ajuda a isso, a crescer com profundidade no conhecimento das Escrituras. Enquanto a gente estava ali, enquanto o professor estava dando o testemunho dele, o Espírito trazia algo no meu coração e dizia assim: quando nós oramos, mas não buscamos ouvir a voz de Deus na palavra, é semelhante a um homem que vai conversar com outro em busca de respostas, lança suas perguntas, mas vai embora, não aguarda as respostas. E é a mesma coisa, quando nós buscamos a Deus em oração e quando nós não meditamos nas Escrituras e nem temos uma compreensão mais profunda e clara do texto bíblico, é exatamente buscar respostas de Deus, mas não conseguir ouvi-las. Então, buscar as Escrituras, entender, compreender ela adequadamente, deve ser a missão de todo cristão, porque é nela que Deus se revela, é nela que Deus fala conosco todos os dias, é a partir dela que Ele responde as questões para as nossas vidas. Ele também falou sobre o projeto de tradução. Há algum tempo eu venho desenvolvendo, junto com 9 missionários no Amazonas, um projeto de tradução do Novo Testamento para 10 dialetos indígenas diferentes, Yanomami, Curipaco, Baniwa. E Deus me deu esse presente em 2018. Só que, para minha surpresa, quando eu descobri isso, a grande queixa desses missionários é que eles não tinham suporte, não tinham apoio, não tinha quem ajudasse eles nesse trabalho. Até recursos materiais, em termos de Bíblia em grego, materiais de apoio, literatura, também é escasso. E eles ficavam com uma missão muito grande, porque eles chegavam lá, a junta de missões treinavam eles, davam um curso de grego e aí, toma, segue. Imagina a dificuldade de conseguir entender um idioma, um dialeto indígena, pegar um idioma de uma língua que foi falada há 2000 anos atrás, usar o português como esse meio de campo para fazer essa transição e começar um processo de tradução. Eu fiquei surpreso porque eu achava que essa área era muito bem assistida e, na verdade, não é. E Deus colocou um desejo no meu coração, que é exatamente desenvolver esse projeto aqui na faculdade e desafiar você. Eu sou professor de grego, sou professor de teologia bíblica, desafiar você a estar conosco. Já venho desde o ano passado lançando essa semente no coração de alguns alunos, na verdade de todos, mas em alguns já está germinando. E eu sei que esse ano a gente vai lançar esse projeto. Conversei com um missionário semana passada, ele esteve aqui em Recife, até convidei ele a vir a João Pessoa, mas ele disse que por questão de agenda não poderia. E pedi a ele o seguinte: vamos formatar juntos o projeto. Eu preciso que você me diga todas as suas demandas e necessidades para que a gente possa, de alguma forma, suprir essas lacunas. E a coisa mais gratificante que você vai receber se participar de um projeto como esse é ouvir o que eu ouvi uma vez. Depois que ele me passou vários textos complicados de serem traduzidos, de serem compreendidos, inclusive para esses dialetos, e a gente passou dias e dias trabalhando nesses textos, finalizamos, conseguimos chegar a uma compreensão mais precisa do texto. Ele olhou para mim e fez: meu irmão, na verdade ele escreveu, né? A gente se comunica pelo WhatsApp. Meu irmão, não existe preço, não existe dinheiro que possa pagar o que você está fazendo. Mas saiba de uma coisa, eu não tenho condições de lhe recompensar, mas num dia quando você chegar nos céus e você ver um Baniwa, um Gavião, um Curipaco, um Yanomami, saiba que eles estarão lá por conta desse seu trabalho. Amém? E assim, Deus colocou no meu coração de expandir isso. É muita coisa, às vezes eu não dou conta. Expandir isso, não tem outro local melhor e mais propício do que com vocês. Você que já faz parte da faculdade, você que está aí
as portas de fazer sua matrícula, de estar conosco nesse projeto. Deus tem chamado você que tem habilidade com línguas, ou que não tem habilidade nenhuma com línguas, mas deseja entrar de cabeça nisso, então sinta-se convidado e convidada. Nós estaremos hoje tratando sobre um assunto maravilhoso, sobre o batismo. Na verdade, dependendo de qual aspecto do batismo que venhamos a tratar, ele pode ser mais ou menos polêmico, tá? Como eu gosto de fugir de polêmica, os alunos já sabem, então eu vou tratar o mais suave. Gente, o fato é que, quando nós lemos as Escrituras, nós não encontramos, pelo menos aparentemente, no Antigo Testamento, a prática batismal, o rito de batismo. O que nós vemos são rituais de purificação que já estão presentes na cultura judaica. E quando nós chegamos no Novo Testamento, parece que o Novo Testamento, ele inicia as suas narrativas com esse assunto, com essa temática. De maneira que ela é central em todo o Novo Testamento. Ela está presente nos Evangelhos, ela segue em todos os escritos de Paulo. Paulo vai reforçando cada vez mais e desenvolvendo esse conceito. E estudar esse assunto, à luz da teologia bíblica, fica ainda muito mais belo, muito mais rico. Quem pagou teologia bíblica comigo? Meus alunos de teologia bíblica do ano passado estão aqui, 1, 2, 3, 4. O resto você já sabe, né? Vão ganhar um prêmio extra. Prova final já esse primeiro semestre. Ah, ali, ó, já se levantou ali, ó, quando eu disse prova final, né? Prêmio extra aí, tá certo. Escaparam. Eu ia dizer, gente, motivar vocês. Quem não for, aluno meu que não for para a palestra já vai ganhar de cortesia a prova final, né? Para começar a responder durante o semestre. Gente, e a teologia bíblica? E é sobre essa perspectiva que nós iremos tratar o nosso tema de hoje, batismo, surgimento e desenvolvimento à luz da teologia bíblica. Ela nos ajuda a compreender as Escrituras a partir do processo natural dela. É como ler uma história onde você consegue perceber todo o desenvolvimento que o próprio autor vai dando. E a teologia bíblica, ela nos ajuda a isso. Então, o batismo, surgimento e desenvolvimento à luz da teologia bíblica. Mas para isso nós precisamos entender o que é que eu pretendo, o que nós pretendemos alcançar hoje. Pretendemos compreender corretamente o que influenciou o surgimento do batismo, como era realizado o batismo por João Batista, qual a diferença entre a mikveh judaica, que a gente vai entender o que é isso, certo? E o batismo de João. O batismo de João e o batismo cristão são a mesma coisa? É um outro objetivo que nós tentaremos responder. E vamos também buscar compreender o desenvolvimento teológico do batismo nos escritos do Novo Testamento. Como foi o desenvolvimento disso? A pergunta boa que a gente tem que fazer é: quantos batismos existiam no Novo Testamento? Eu garanto a você que não era um. Não era apenas um. Mas para isso, é fundamental entender o que é a teologia bíblica. E a teologia bíblica é uma área da teologia que lida com o processo da autorrevelação de Deus conforme registrado nas Escrituras. Quando você lê o livro de Gênesis, que o livro de Gênesis está falando de pecado, o livro de Gênesis está falando da queda do homem, você vê que aquele conceito de queda, de desobediência, de pecado e de quebra de aliança, ele não está totalmente desenvolvido, mas ele passa a ser melhor compreendido ao longo da revelação. E é isso que a teologia bíblica faz: estuda a revelação no seu progresso, no seu desenvolvimento natural. Tem muita gente que conhece o texto de Có e Salteado de Gênesis 3,16, né? Que o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente. Mas por que nós atribuímos esse texto a Jesus Cristo e a Satanás? Por que nós atribuímos esse texto à morte e ressurreição de Jesus, à vitória dele na cruz? Exatamente pela compreensão do desenvolvimento da teologia bíblica. Então, a teologia bíblica, ela nos proporciona isso. Ela é essa área da teologia que trabalha a autorrevelação de Deus. A teologia bíblica, então, ela está caracterizada por alguns elementos. O primeiro deles é que ela é histórica. O que eu quero dizer quando a teologia bíblica ela é histórica? Que Deus utiliza a cultura e os aspectos da história humana para se revelar. Deus não trouxe uma revelação dos céus
onde só os anjos compreendiam. Pelo contrário, ele se valeu da cultura, da literatura, da instrução, do conhecimento, da informação, da língua, do ambiente sociocultural, econômico e político do povo para o qual ele estava se revelando. Então, compreender esses aspectos é conseguir certo? Mas de maneira progressiva. Aquilo que era necessário para a salvação dos homens em todos os tempos já estava presente desde Gênesis. Exatamente por causa da promessa que foi feita a Eva acerca do descendente da mulher, que a salvação se tornou possível para todos aqueles que viveram antes de Jesus Cristo. Então ela é orgânica por causa disso, ao mesmo tempo ela está interligada. Aquela ideia de que o Antigo Testamento caducou e agora vivemos no Novo Testamento, ela não se sustenta à luz da teologia bíblica. Vou provar isso para você agora. Retire Gênesis capítulo 3 da história da narrativa e você anula toda a obra de Jesus Cristo. Porque se não houve pecado, não há necessidade de redenção. E a teologia bíblica nos ajuda nesse aspecto. E por fim, ela é adaptável. Porque ela, embora seja um livro de 2000 anos, de mais de 2000 anos, 2000 anos, a gente contabiliza o Novo Testamento, de mais de 2000 anos, talvez mais de 3000 anos, ela se comunica com cada geração, com todas as pessoas, com todas as sociedades, sendo relevante e atual para os nossos dias. Então é com base nisso que nós iremos então entender esse desenvolvimento do conceito de batismo. Para que você compreenda aonde nós queremos chegar hoje à noite com o batismo, é preciso você entender o que é a revelação de Deus ou o plano redentivo de Deus. Para isso você precisa entender que há uma história sendo desenvolvida, e a história da salvação, a história da revelação de Deus em salvar o homem. E essa história começa lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície do abismo. Ao criar todas as coisas, Deus entrou num relacionamento pactual, numa aliança com o homem, na qual ele estabelece as condições da aliança, e o homem então se submete a isso, de maneira que se o homem cumprisse e obedecesse a aliança, seria abençoado; se desobedecesse, receberia o juízo e a maldição pela desobediência. Mas Deus sempre quis e sempre proporcionou um relacionamento de bênção. Por isso que tudo que Deus fez era perfeito, e Deus foi abençoando dia após dia. O homem comeu, o pecado entra no mundo, a humanidade cai em desgraça, a morte passa a reinar, e agora há uma necessidade de redenção, que é exatamente a restauração daquele estado original que havia se perdido, pois o homem não tinha mais acesso a Deus e tinha sido expulso da presença de Deus, expulso do jardim. O Antigo Testamento, então, vai desenvolver toda essa temática de que Deus é um Deus que busca o povo para a restauração a partir de promessas. A promessa que vai culminar numa pessoa. Uma pessoa que é a chave, como os professores de teologia costumam dizer, a chave hermenêutica, ou a chave da interpretação de todo o projeto de Deus para o homem. E esse homem é Jesus Cristo, essa pessoa é Jesus Cristo, que vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Essa pessoa, então, morre, nasce, vai para a cruz, cumpre o seu propósito. Ele não é apenas um homem, mas ele é o próprio Deus. E daí, então, na teologia bíblica a gente entende isso muito claramente, porque era necessário que ele fosse um homem para substituir o Adão, que falhou, sendo o segundo Adão, mas era necessário que ele fosse Deus, para ligar Deus com os homens. Jesus é a própria união entre Deus e os homens, tanto naquilo que ele fez, em restaurar a comunhão que havia se perdido, como nele mesmo, sendo 100% Deus, 100% homem. E aí, na sua ressurreição, ele promete, então, a sua segunda vinda e lança a sua igreja no mundo para que ela possa resgatar aqueles que haviam se perdido. E a igreja, então, tem esse papel, essa missão que nos faz estar aqui hoje,
de sermos esses anunciadores das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Veja que está tudo conectado, tudo interligado, não existe separação. A promessa é que Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele vai consumar aquilo que Ele já havia iniciado. Ele vai concluir o projeto de redenção que Ele havia anunciado e iniciado. Essa volta de Jesus, então, vai trazer um novo céu e uma nova terra. E ao contrário do que muitos pensam, você não vai subir para viver eternamente com os anjos, mas o céu é quem vai descer. Deus vai voltar a habitar conosco, a tabernacular conosco, como fora no Éden, agora com muito mais intensidade. Mas de onde vem então o batismo, ou qual é a ideia do batismo, ou o que o batismo tem a ver com isso? A pergunta que nós precisamos responder essa noite está relacionada com esse texto. O texto de Marcos, na grande comissão de Jesus, diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Preste atenção que Jesus não está botando opções, ou você crê ou você é batizado. Ele está botando uma condição: você tem que crer e ser batizado. Para quê? Isso que vocês estão afirmando. Você tem que crer e ser batizado para ser salvo. Aqui não é uma possibilidade, aqui é uma exigência. Os dois elementos precisam estar presentes. Você pode até ser batizado, mas se não crer, você vai ser condenado. Mas para ser salvo, é quem crê e for batizado. Mas a gente precisa entender isso claramente. Por quê? Porque o batismo é a porta de entrada para a nova vida que foi inaugurada em Jesus Cristo. É a porta de entrada para a consumação de todas as coisas, para a vida no reino de Deus. Então vamos tentar entender isso, porque até onde eu me lembro, eu não consigo encontrar no Antigo Testamento nenhum texto que faça menção ao batismo. Alguém aqui que sabe? Não. A prática batismal ela não está clara no Antigo Testamento, muito menos da forma como ela é tratada no Novo. Ela nem existia como prática, à semelhança do Novo Testamento, embora existissem rituais de purificação, e muito menos o termo batismo é encontrado lá. Então, é sobre isso que nós precisamos entender. Existe, então, base bíblica, ou quais são as bases do batismo? Muito se discutiu sobre o batismo de João, porque tudo indica que João ele aparece na cena de forma repentina, como alguém que trouxe essa invenção, né? Está todo mundo lá, vivendo bem, teve a revolta dos Macabeus, os judeus se estabeleceram novamente na terra, conseguiram ser livres dos governos que existiam. Depois veio o Império Romano, ele ficou subjugado, e de repente aparece um homem chamado João Batista, batizando os homens, e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, arrependam-se e peçam perdão pelos seus pecados. De onde vem isso? Eu me fiz essa pergunta por muitas vezes, para saber de onde vem isso. Há teólogos que vão dizer que João era um homem que vivia na comunidade dos essênios, uma comunidade que vivia no deserto da Judéia, e essa comunidade dos essênios é uma comunidade que tinha esse ato batismal de iniciação. Outros vão dizer que não, ele trouxe essa ideia totalmente nova como um profeta, trazendo uma nova revelação. Mas o fato é que nenhuma dessas situações foram formadas, nenhum dos elementos foram formados a partir de uma concepção aleatória, mas todos eles tiveram um embasamento das Escrituras do Antigo Testamento. E é isso que nós tentaremos entender. O Antigo Testamento, as bases históricas, teológicas e rituais para o batismo. Lá em Levítico, nós encontramos, no capítulo 16, versículo 4, a seguinte afirmação: estas vestes, falando acerca de Arão, certo? Que ele deveria se purificar ritualmente para entrar no Santo dos Santos. E diz assim: estas vestes, ali o finalzinho, são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las.
Outro texto de Levítico também diz: ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação de si mesmo e pelo povo. O fato é que a prática ritualística de purificação era comum entre os judeus, vem sendo prescrita desde a lei de Moisés. A prática de se purificar, de se banhar, de se lavar, é tanto que Jesus é questionado quando os discípulos dele estão comendo sem lavar as mãos. Eu não sei se vocês lembram desse texto. Como pode ter os discípulos não lavar as mãos antes de comer? Então, essa prática judaica, isso estava arraigado dentro da cultura judaica e da religiosidade judaica. Mas a questão era uma prática ritualística. Era mais ou menos como se eu tivesse que, para dar aula na faculdade, tomar um banho, passar gel no cabelo, vestir um terno com gravata, e eu estaria então cumprindo o ritual para poder executar aquele ofício, aquela função. Ela não trazia outras implicações, senão essa implicação ritual. Então, nós temos essas afirmações, mas nós encontramos também que esse ritual de purificação não era apenas um ritual relacionado a uma aspersão, como acontecia quando se entrava no Santo dos Santos, que se aspergia o sangue, mas era um ritual que falava de uma lavagem por completo. E essa lavagem estava relacionada a uma imersão. Então, a imersão ritual nas águas era muito comum no judaísmo. O livro de Levítico diz que uma pessoa tem que estar ritualmente pura antes que possa entrar no templo. Assim, o antigo processo de purificação e de limpeza espiritual em um mikveh, que é um banho ritual que os judeus tomavam, já existia para os judeus muito antes do batismo de João Batista. O que é que nós temos aqui? Nós temos as bases teológicas, as bases ritualísticas que dão a João Batista a possibilidade de, com base nisso, desenvolver a revelação. Qual o desenvolvimento da revelação aqui? É que João Batista vai dar um novo sentido a essa prática. E para João, não. Ele se desenvolve ainda mais. Olha a ideia do progresso da revelação na teologia bíblica. Porque Jesus traz esse conceito à plenitude. E Paulo explica todas as implicações daquilo que Jesus fez. Nós lembramos no texto que diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas também lembramos do texto que João vai dizer que aquele que vai vir após mim é maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias, porque ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, a prática ritualística da purificação ou da lavagem completa, ela já existia no judaísmo. Nós encontramos em Flávio Josefo a seguinte afirmação. Flávio Josefo foi um historiador judeu que viveu no período do 1º século. Ele diz: a imersão em banhos rituais era exigida de todos os judeus, a fim de se manterem num estado de pureza ritual, sem o qual não poderiam entrar no templo. Então, o fato é, ninguém entrava no templo sem tomar um belo banho. Ninguém entrava no templo com o cabelo assanhado, com o sovaco mal cheiroso. Não. Tinha que passar água e sabão e esfregar bastante. Tinha que entrar ritualmente preparado para isso. A lei rabínica vai dizer que os mikvês, que eram esses banhos rituais, deveriam comportar aproximadamente, eram tanques para imersões em banhos rituais, de aproximadamente 227 litros de água e serem fundos o bastante para imergir uma pessoa por completo. Nós temos também que o batismo também era praticado na comunidade dos essênios, que era uma comunidade, era uma facção do judaísmo. Entenda que o judaísmo, no período do Novo Testamento ali, quando Jesus começa seu ministério, era repleto de facções, vamos chamar de denominações, né, para ficar mais comum. Então, tinha a denominação dos essênios, a denominação dos fariseus, a denominação dos saduceus, a denominação dos herodianos, o judaísmo da terra. Tinham vários, eram aproximadamente de 10 a 13 tipos de facções do judaísmo que existiam. E os essênios, eles tinham essa prática
essa prática batismal, essa prática de lavagem ritual para todo aquele discípulo que iria entrar na comunidade. E ele dizia que aquele que entrava nas águas da purificação saía purificado por ela. Então, a base já existe. Há um rabino que vai dizer que os sábios concluíam que tanto a circuncisão como a imersão em águas eram necessários para se tornarem um prosélito adequado. Os rabinos já afirmavam isso. Olha, você não pode se tornar judeu sem que você seja circuncidado e também que passe pelo banho ritual. A questão é que o banho ritual no judaísmo não era uma única vez, como é no cristianismo. Não era apenas uma lavagem ou um momento único. Pelo contrário, o banho ritual no judaísmo acontecia todas as vezes que ele ia ao templo e em outras celebrações judaicas também. Mas há um detalhe: o banho ritual que acontecia no judaísmo, e aqui isso é muito importante, ele não estava restrito aos homens, mas ele se aplicava aos homens e às mulheres. O fato é que para ser um judeu, se você não fosse descendente ou da nação de Israel, você precisava primeiro participar da circuncisão, se fosse do sexo masculino, é claro, porque é para os homens. Você precisava participar da mikvah ou mikveh, que era a cerimônia de lavagem ritualística, era o banho ritual, tanto para homens como para mulheres. E você precisava participar da avodá, que era a adoração nos dias do templo, que era requerido inclusive o sacrifício e as ofertas daqueles que estavam se tornando agora judeus por meio do proselitismo. Você era de uma outra religião, você era de um outro povo e agora estava se tornando da religião judaica. Nós temos então aqui as bases teológicas, nós temos aqui as bases ritualísticas, para que no Novo Testamento nós tenhamos uma conexão entre o que João começa a fazer. Deus havia. Não. João traz uma ampliação. Existem hoje. Mês sim, mês não. Ele já viu alguns lá, né? E imergia na água. E aí vem uma questão. Vocês acham que João Batista mergulhava o povo na água ou pegava uma cumbuca para jogar na cabeça? Se a prática ritual era a imersão na água, é natural que ele mantivesse essa mesma prática. E não é à toa que ele foi para um rio. A questão que você pode levantar posteriormente é: e se não tiver muita água? Aí é exceção, não é regra. E os judeus mantêm essa prática até hoje. Isso aqui não é um batistério, tá, gente? Nem uma banheira de uma casa chique. Esse aqui é um tanque de mikveh de uma comunidade, de uma comunidade judaica, de uma sinagoga judaica da atualidade. Mas vamos continuar. Então, existia a prática ritual de mergulhar, esse era o rito natural. Não era à toa que nós temos ao redor do templo de Jerusalém o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, não é por acaso, porque você não podia entrar no templo sem participar desse ritual. Nós temos aqui acima o tanque de Betesda, que ficava fora dos muros de Jerusalém, no período de Jesus, é onde Jesus opera uma cura e diz: olha, agora vai e não peques mais. É aquele mesmo tanque que as águas se agitavam e o anjo descia e alguém que entrasse era curado. Tanque de Betesda. E temos o tanque de Siloé. O tanque de Siloé também Jesus operou milagres e também servia para esse banho ritualístico. Só que há uma característica no tanque de Siloé muito interessante. Havia, segundo os arqueólogos, um caminho que ligava o tanque de Siloé, aqui onde vocês estão vendo marcado, ao templo lá em cima de Jerusalém. Porém, esse caminho que ele percorria, que o fiel percorria depois do banho ritualístico, era um caminho estreito.
Você entrava por uma porta estreita e o caminho era apertado e levava até a presença de Deus no templo. Isso lembra para vocês alguma coisa? O caminho largo leva para onde? E o estreito? A salvação, para a presença de Deus. Então, o tanque de Siloé, ele também servia para esses banhos rituais. Agora a pergunta que chega é, qual então a contribuição de João Batista? E aqui a gente vai começar a ir para os textos. Quem tem Bíblia, por favor, abra. Quem tem celular, segure. Porque não dá para fazer teologia bíblica sem Bíblia. É até um paradoxo, tá? Qual a contribuição de João Batista no desenvolvimento do batismo? O que é que ele trouxe de inovação? Abram lá em Marcos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Essa é a grande inovação de João Batista. Nenhum daqueles banhos ritualísticos em mikvês que os judeus praticavam tinha essa característica de chamar o fiel ao arrependimento, levar ele ao arrependimento para os pecados. No último dos mostrando que agora aquele banho chamado de batismo tem um sentido muito além do que simplesmente estar puro para entrar na presença de Deus. Ele agora também chama o homem ao arrependimento dos seus pecados, para que ele seja perdoado. Então o batismo de João Batista, ele amplia esse conceito, mostrando que Deus chama por meio do batismo os homens ao arrependimento. Naqueles dias, Mateus 3, de 1 a 2, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então nós temos três elementos aí muito interessantes. O batismo de João era uma preparação para o caminho do Senhor, ele era um batismo de arrependimento e ele também era um aviso de que o reino do céu estava próximo. De maneira que a ideia de aplanar ou de preparar o caminho é que quando um governante, uma autoridade, ele estava chegando numa cidade, era comum que os seus mensageiros fossem à frente e avisassem que a caravana do rei estava chegando. Como isso acontecia, então o povo daquela cidade, para demonstrar hospitalidade com aquele rei que estava chegando, eles saíam da cidade, eles aplanavam o caminho, eles tiravam os buracos, eles tornavam o caminho plano, para que o rei viesse e entrasse na cidade. Isso era uma demonstração de que eles estavam recebendo favoravelmente a visita daquele rei, daquela autoridade. E eles também ficavam do lado de fora, esperando a caravana chegar, e entravam junto com a caravana dentro da cidade. Isso aconteceu muito parecido quando Jesus entra no domingo de Ramos, que as pessoas descem de Jerusalém, encontram com a caravana que está subindo de Jericó, e todos entram em Jerusalém, saudando o rei dos judeus. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que o texto está dizendo que o batismo do qual João agora desenvolve o conceito é como essa preparação. E é fato, não tem como você se chegar a Deus, ou não tem como haver um relacionamento entre o homem e Deus, se não houver a preparação do arrependimento. Porque a preparação aqui é exatamente a lição do pecado, é o deixar o pecado para ter uma vida agora reta diante da presença de Deus. É o preparar-se para receber a Deus. Então João Batista é aquele que prepara o caminho com a sua mensagem, é aquele que chama para o arrependimento e para o perdão dos pecados. Tá? E João Batista também é aquele que avisa que o reino de Deus está próximo, de maneira que o batismo de João requeria preparação, arrependimento e relacionamento.
Relacionamento. Se o reino de Deus está próximo, e eu não estou no reino de Deus, o batismo é o meio pelo qual então eu entro nesse reino, para viver um novo relacionamento com o rei do reino, que é o próprio Deus. Então ele diz, o reino de Deus está próximo. Como é que o reino de Deus estava próximo? André, tu vai me policiando no tempo aí, viu? Como é que o reino de Deus estava próximo? De que maneira o reino de Deus estava próximo? Alguém sabe? Pode falar alto aí. Se eu escutar. Próximo espacialmente. O reino de Deus estava próximo na pessoa do seu rei. O rei do reino estava chegando. Então o reino estava próximo. Tão próximo que as pessoas podiam tocá-lo, conversar com ele, comer com ele, andar com ele, ouvir os seus ensinamentos, aprender dele. Mas se elas não tivessem uma preparação, elas andariam com ele, comeriam com ele, ouviriam os seus ensinamentos, mas não o receberiam e nem entrariam no seu reino. É clara a distinção entre aqueles que foram transformados e receberam a Jesus, daqueles que ouviram todos os seus ensinos, mas o rejeitaram. Então, essa preparação agora, ela é colocada junto com o batismo. O batismo é essa preparação para o recebimento. Até agora eu acho que você deve estar pensando, caramba, eu não sabia que o batismo era tão importante, então quer dizer que até eu descer nas águas, eu não podia experimentar nada disso, mesmo tendo nascido de novo. A questão é que esse conceito ainda está sendo desenvolvido, e João Batista não traz esse conceito à plenitude, quem vai trazer é Jesus, e Paulo então vai explicar isso, e trazer todas as implicações desse ato de Jesus. Mas vamos lá, sem dúvida então João Batista faz algo maravilhoso, mostrar que o batismo agora, qual ele proclama, é um batismo que traz o perdão dos pecados. Mas o texto continua dizendo, lá em Marcos 1, 7 e 8, esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O que é que João Batista está dizendo? Olha, o batismo pelo qual eu estou chamando vocês para o arrependimento, não morreu ou não cessa aqui, ele não chega à plenitude aqui. Esse batismo, está falhando um pouquinho o microfone, se tiver outro. Esse batismo, ele... Som? Estão me ouvindo? Ah, sim, agora melhorou. Esse batismo, ele está sendo desenvolvido. E quem é que vai trazer a plenitude desse batismo? É Jesus. Quando? Quando ele levar o conceito de batismo ao seu ápice. De que maneira? De que maneira? Quando o batismo agora estiver associado com a vinda do Espírito Santo. Então nós temos um conceito em desenvolvimento, dado por João, um conceito que chega a sua sendo batizado, também Jesus, o quanto ele está, tu és meu filho amado, em ti me... Lucas referindo e o Espírito descendo com ti me ser batizado por e Jesus quanto então a voz eles repetem distintos. Não num ritual que esse rito é para que aquele ato e Mateus, Jesus precisava ser batizado para isso. E assim como em Cristo nós morremos há 2000 anos atrás, porque estávamos unidos a Ele, e o batismo é que proporciona essa união, assim também nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. Esses fatos estão associados e eles não podem ser separados. O batismo também, no batismo nós morremos para o pecado,
como diz Romanos 6:1. No batismo, nós morremos também para a carne, como ele vai dizer em Romanos 5:24. Nós morremos também para o mundo, como Gálatas vai mostrar, e nós morremos para a lei. Todas as potências pelas quais nós estávamos subjugados foram mortas no batismo. Quando junto com Cristo nós morremos, a lei não tinha mais poder para nos condenar, o pecado não tinha mais poder para nos aprisionar, a morte não pode mais nos deter. E o mundo não pode mais nos destruir, porque nós já morremos para todas essas coisas. Elas não têm mais poder sobre a nossa vida. E isso foi proporcionado porque Jesus se batizou por mim e por você, para que quando nós estivéssemos unidos a Ele, o batismo tivesse a sua justiça realizada em nós. O batismo também vai nos revestir de Cristo. Abram aí em Gálatas. Estamos chegando ao fim. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Diz assim, vou ler a partir do 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O batismo não apenas nos une verdadeiramente a Cristo, não simbolicamente, na sua morte e ressurreição, de maneira que nós já morremos e podemos até dizer que já ressuscitamos em Cristo, de fato, mas o batismo também nos reveste de Cristo. Ele proporciona exatamente esse aspecto, ele vai nos revestir de Cristo. Colossenses, abram aí Colossenses 3:10, para isso ficar mais claro. Diz assim, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, o batismo de Cristo inaugura um novo tempo na nossa vida, mas também o batismo de Cristo, por nós, para cumprir toda a justiça em nosso favor, nos leva a uma nova vida. É por causa disso que nós temos, então, um revestir de Cristo todos os dias, que vai nos moldando e nos modificando e nos transformando à imagem dele. Então, o batismo é um revestimento, ou revestir-se de Cristo. E ele também vai nos inserir na coletividade dos salvos. Abram aí em Efésios capítulo 4. Eu acho que esse é o último tópico. Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 5, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que é que Paulo está dizendo? É que existem quantos batismos? Quantos? Um. Aqui ele está fazendo menção ao rito batismal, como se fosse assim, só existe um tipo de batismo, só existe uma forma de ser batizado. É isso que ele está dizendo? Não. Porque só no tempo dele já tinha o batismo de João e já tinha o batismo de Jesus. Você vê quando ele encontra os discípulos de João e rebatiza os discípulos de João. Então não é com relação ao rito. Por que só um batismo? Que batismo é esse? Há um só Deus e Pai, há um só Senhor, uma só salvação, um só Espírito e um só batismo. Que batismo é esse? O batismo de Jesus, que nos une ou que nos ensina a coletividade da igreja, nos fazendo parte do corpo de Cristo agora. E é exatamente por causa desse batismo que aquele que nós fazemos, ao descermos as águas, tem valor. É por causa disso que é
validado. E se eu morrer sem, respondendo aquela pergunta, quem crê e for batizado será salvo. E se eu morrer sem tiver descido das águas como ladrão na cruz, que Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entenda uma coisa, mesmo que você não tenha praticado o ato externo, Jesus já fez por você. Mas se você tem tempo hábil para fazer, não deixe de fazê-lo. Porque o batismo é uma proclamação de que você morreu e agora vive em Cristo. Então, o batismo ele nos insere na coletividade dos salvos. Abram aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Pedro. 1 Coríntios, isso. 1, 12, 13. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, o batismo de Cristo, ele une a igreja como um só corpo, porque é um só batismo. Não são vários batismos, é um só. É o batismo em nome do Senhor. E, por fim, somos inseridos na vida, sofrimento e glória de Cristo. Abram aí Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O batismo, ele nos insere na nova vida em Cristo, mas também nos faz cumprir o sofrimento de Cristo. Faz cumprir a obra dele aqui na terra. Completai, pois, os meus sofrimentos. Paulo vai dizer a Timóteo, completa comigo os sofrimentos de Cristo. Assim como eu tenho padecido por ele, completa comigo. E o batismo nos leva a essa comunhão com Cristo e a estarmos tão ligados e inseridos nele, e ele vivendo em nós, que a nossa vida não passa a ser mais nossa, mas sim a vida de Cristo em nós. Por isso que Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é com essa frase que eu quero finalizar. Se o batismo é a inclusão nessa nova vida sob a eficácia da cruz de Cristo, então a nova vida do cristão é, em última análise, somente a assimilação do batismo. A nossa vida é, em última análise, o desenvolvimento desse ato em nós, para nos fazer semelhantes a Ele, dia após dia, até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por esse momento, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, de entender que o batismo não é simplesmente um símbolo, mas o batismo que começa como um rito externo, ele acaba sendo planificado no ato interno, cuja a ação externa de descer as águas simboliza uma realidade interior que o Senhor operou em nós por meio do Teu Espírito. Sendo assim, Senhor, nós precisamos cada vez mais compreender que nós estamos inseridos em Jesus, que nós morremos já para esse mundo, para o pecado, para as coisas dessa vida, que não há nenhum jugo que esteja mais sobre nós, porque ele já foi anulado em Cristo. Mas também da mesma sorte que, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos em Cristo, porque aquilo que Ele começou há de terminar em nossas vidas. Mas também entendemos, Senhor, que é por causa disso que nós somos agora um quanto o corpo de Cristo, porque foi por meio desse ato de iniciação que nós fomos inseridos na comunidade do povo de Deus. E nós também, Senhor, por causa disso, estamos agora caminhando para cumprir aquilo que o Senhor veio fazer, para completar os sofrimentos de Cristo, para viver para a glória dEle, de maneira que não vivamos mais nós, mas que Cristo vive em nós. Para que todos os dias, Senhor,
a expressão da nossa vida seja um verdadeiro lavar de transformação que o Teu Espírito opere em nós. Nos reveste de Cristo, Senhor. Nos lava com a Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.